Seja bem-vindo ou bem-vinda. Este vídeo é parte do projeto Integrador 3 do curso de licenciaturas da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O tema do nosso trabalho foi metodologias ativas e a desconstrução do aluno padrão em sala de aula. Nosso grupo é formado pelos membros Ana Caroline Campione Góes, Edna Aparecida Verderose Garcia, Giovanni Vicente Rodrigues e Vinícius Santucci Rossini. Nós somos do Polo de Rio das Pedras e esse trabalho foi desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2021. Nos cursos de licenciatura e nas salas de faculdade, é comum a discussão sobre métodos de ensino, sobre a importância da centralidade dos alunos no processo de ensino e aprendizado e da utilização de materiais diferenciados, criando aulas mais dinâmicas e atrativas. Mas a realidade, dentro de muitas salas de aula, ainda consiste em aulas bastante tradicionais, com giz e lousa e focada apenas na exposição teórica por parte do professor e uma atenção passiva por parte dos alunos. Para essa metodologia, é central a ideia de existência de um aluno padrão, que seria o modelo para o qual as aulas seriam elaboradas. Ao aplicar um método único e padronizado para uma sala múltipla, com alunos reais e diversos, é de se esperar que surjam alguns problemas de adaptação. Alunos com dificuldade de entender o conteúdo exposto teoricamente, em ficarem sentados por um longo período, de enxergar e seguir as anotações na lousa, etc. Essas inadequações metodológicas, dentro dessa lógica da educação tradicional, acaba sendo vista enquanto dificuldade de aprendizagem, e a diversidade de alunos enquanto uma patologia. O uso de uma metodologia inadequada não explora as diferentes formas que um aluno pode aprender, e acaba causando dificuldades na aprendizagem dos conteúdos a serem transmitidos. Nosso foco, então, neste trabalho, foi elaborar um plano de aula baseado em metodologias ativas, que busquem contemplar a diversidade de alunos presentes em uma sala de aula no 5º ano do ensino fundamental, garantindo a aprendizagem de todos os educandos. Ao utilizarmos uma metodologia diversificada e mais ampla, não se confundirá a inadequação do método com a dificuldade em aprendizagem dos alunos. A necessidade de se adotar diferentes formas de ensino surge da pluralidade de formas de pensar em uma sala de aula. Cada aluno é único, e apenas uma forma de trabalho pode não ser o suficiente para alcançar os objetivos de levar todos os alunos ao nível satisfatório de compreensão do conteúdo trabalhado. Merbel comenta que, em virtude desse fato, é necessário buscar diferentes alternativas que contenham, em sua proposta, as condições de provocar atividades que estimulem o desenvolvimento de diferentes habilidades de pensamentos dos alunos e possibilitem ao professor atuar naquelas situações que promovem a autonomia. Deste modo, resolvemos utilizar o ensino híbrido, isto é, uma mistura, combinação entre diferentes formas de ensinar, focando-nos, sobretudo, na técnica de rotação por estações. Segundo Firmo, a rotação por estações é uma técnica de ensino híbrido baseada em criar diferentes ambientes dentro da sala de aula e formar uma espécie de circuito, permitindo que os estudantes abordem determinado conteúdo de diferentes maneiras. Dessa forma, são organizadas diversas estações com diferentes atividades dentro do espaço escolar. A sala de aula também é dividida em grupos. Cada estação recebe um grupo que interage com a atividade e com os colegas entre si. Após um determinado tempo, os grupos rotacionam, mudando de estação, de forma que todos os grupos visitem todas as estações, experimentando assim formas diferentes de aprender. Nosso plano de aula foi pensado para ser aplicado em alunos do 5º ano do ensino fundamental, dentro da aula de matemática. Mais especificamente, dentro do assunto de números fracionários e suas representações numéricas. Em um primeiro momento, e como forma de exploração prévia do assunto, sugerimos que seja solicitado aos alunos que realizem uma pesquisa prévia, trazendo de casa registros de frações e números fracionários, encontrados em receitas, revistas, jornais, etc. O propósito desse momento é mostrar aos alunos como esse conceito está presente em nosso cotidiano, onde aparecem e quais são seus significados, utilizações e importâncias,
distanciando o ensino da matemática de algo meramente teórico. Na primeira estação, os alunos participarão de um jogo de dominó. Mas, ao invés de marcações de números inteiros por meio de círculos, as peças de dominó serão marcadas por diferentes representações de números fracionários, como frações, números decimais e representações gráficas de números fracionários. Isso permitirá que os alunos compreendam conceitos como a paridade entre os números e as diferentes formas de representações e grafias. Na segunda estação, caso a escola tenha recursos necessários, os alunos acessarão através de um notebook ou computador o jogo interativo Jogo da Memória com Frações, disponível no portal CAPES, do Ministério da Educação. Nele, os alunos participarão de um jogo da memória, mas, como no exemplo anterior, os números fracionários são representados de forma distinta, de forma escrita e forma numérica. Na terceira estação, os alunos utilizarão receitas com indicativo de proporções de ingredientes e diversos recipientes de mesmo tamanho, porém com diferentes marcações de conteúdo. Por exemplo, os recipientes podem ser copos graduados dosadores de cozinha com marcação de medida em 500 ml. Os copos serão marcados a caneta em diferentes locais, alguns em 2 partes iguais, outros em 4 partes iguais, outros em 10 partes iguais. Estes copos serão preenchidos com água ou outro conteúdo líquido de forma que se faça uma relação visual do que seria na prática a representação fracionária vista nas receitas, além da possibilidade de realização de equivalências e comparações entre frações. Para chegar a essa proposta, foram aplicados questionários à comunidade escolar, por meio de formulários online, para descobrir quais metodologias são empregadas em suas aulas, se as consideram eficientes, além de quais metodologias sugerem como proposta. Após essa aplicação, verificou-se que os métodos utilizados são diversos, pois cada realidade pede uma forma de abordagem diferente. Dessa forma, nós optamos por apresentar a presente proposta por ser ela uma forma de oferecer ao educando formas diferenciadas de aprendizagem. Ou seja, através das abordagens diversificadas, o aluno tem maiores possibilidades de compreender o assunto da aula, facilitando assim sua aprendizagem. Sugere-se para estudos futuros que este plano de aula seja posto em prática em sala de aula e que os educandos que participarem desse experimento sejam entrevistados, a fim de verificar se estes, os protagonistas de suas jornadas educativas, assim como pregam as metodologias ativas, se sentirão favorecidos com a abordagem sugerida.